Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Brunão, também conhecido como Mizilen, e conforme eu prometi, chega a nós um quadro novo. E esse quadro novo, ele é um quadro de análise. Nós vamos analisar séries, animes, etc, etc, etc. E conforme eu prometi, ele vai ser feito em 5 quesitos. Então, hoje eu vou fazer um pré-vídeo. Esse pré-vídeo, ele vai ser uma pauta que vai guiar os próximos. Então esse daqui eu só vou fazer uma vez. Então essa semana, exclusivamente, essa história vai ter 7 vídeos. Mas normalmente ela só terá 6, ok? Beleza? Ok? Todo mundo acompanhando? Ok? Show, show, show. Então, essa semana a gente vai falar de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, que é um anime que por enquanto teve uma temporada, cujo mangá, que é a obra original, o quadrinho dele, já está encerrado, finalizado, portanto a gente não deve ver fillers. Filler é quando os autores da série ou da animação criam enredos extras para encher linguiça, para enrolar um tempo enquanto a trama original segue na obra cânone, para depois poder continuar adaptando, sabe? É mais ou menos o que aconteceu com Game of Thrones, só que Game of Thrones, como o livro não foi lançado, o sexto livro não foi lançado, eles nunca seguiram um acordo com o cânone. Chegou no quinto livro, acabou o quinto livro, eles falaram, ok, vamos inventar. E inventaram e deu no que deu, como todo mundo sabe, né? Mas tudo bem. Inclusive tá aí uma boa avaliação para a próxima, hein? Mas vamos lá. A gente vai trabalhar baseado em 5 critérios e dando nota de 1 a 5 para cada um deles. Correção, de 0 a 5. Por quê? Quem sabe a gente não vai ter um 0 algum dia, né? Então, a gente vai avaliar 5 critérios que são essenciais para a gente avaliar uma boa história, tá? O primeiro critério que a gente vai avaliar é a história. O que é a história? É o enredo, tá? E aí a gente vai avaliar nisso a trama principal, se tem um propósito, se tem um senso de importância na missão da história, se essa trama ela faz sentido, se a série gira em torno disso ou se ela se perde, começa a ter devaneios e viaja. Se as subtramas, né, que são os enredos secundários, as coisas que envolvem os coadjuvantes, ou um momento em que o personagem tem que fazer uma missão secundária para aprender alguma coisa ou para treinar, etc., se são interessantes, você vai. Se as subtramas levam a algum desenvolvimento e têm ligação com a trama principal, se elas têm algum desenvolvimento da personalidade do protagonista e do grupo, né? Então a gente tem várias questões que são muito importantes para você ver se um enredo é bom. Porque ele pode ter uma trama principal muito legal, pode ter um senso grande de importância, mas pode ser que a série simplesmente comece a levar para outras ideias no meio do caminho e nunca mais volte, ou volte para a trama principal num momento completamente inoportuno, ou que acaba deixando a trama principal em segundo plano. Ou talvez você tenha subtramas que não prendam você, que não tenham tanto significativo. Você tem isso. Vou dar um exemplo clássico aqui, que é, por exemplo, em Bleach. Né? Bleach, que é um anime mangá clássico, que teve uma saga, uma subsaga, por assim dizer, que é cânone, que existe no mangá e no anime, mas que ninguém conseguiu se importar direito com aquela saga, né? Que é a saga dos Fullbringers. Que é uma saga que você fica, tá bom, né? Já que tem, tá bom. Mas que ninguém se importa muito. Você tem também subtramas que não levam a desenvolvimento nenhum da trama principal. Que é simplesmente os caras têm uma missão extra que não faz que não tem nenhuma ligação com a trama principal e que não tem nenhuma ligação com aquilo que é a proposta principal da série ou do anime, etc. Tá? E assim a gente vai avaliando o cenário. Então você vai ter uma avaliação que vai ganhando pontos ou perdendo pontos. A gente vai começar sempre vai sempre começar na média e vai diminuindo ou acrescentando de acordo com as avaliações de cada critério, ok? O segundo critério é o critério do cenário. O cenário é o quê? Ele é para dizer,
onde se passa, como é a ambientação, onde a série se ambienta. Então, eu vou apresentar pra vocês, é importante ressaltar que vai ter spoiler pra caramba em tudo, tá? Vai ter full spoiler. É, Então ele diz como é o cenário, quais as diferenças desse cenário para outros cenários parecidos ou até diferentes, o que torna esse cenário único, o que torna ele cativante, o que torna esse mundo o mundo daquele negócio e não um mundo genérico. É, Se esse cenário, se ele é crível, se dá para você acreditar nele, se ele é plausível dentro do universo que ele é apresentado, porque às vezes pode soar meio absurdo, pode simplesmente acontecer coisas e você dizer, não, mas não é possível que que todo mundo escutou um grito no meio da rua e ninguém foi olhar, ou ninguém ligou para a polícia, ou ninguém ligou para, sabe, esse tipo de coisa. São coisas que são absurdas, aí, assim como pode ser que seja perfeitamente crível. Se ele passa um senso de veracidade, se você consegue se conectar com aquele cenário numa maneira de realidade. Se esse cenário é bem apresentado, então se a série se importa em apresentar aquele cenário, em mostrar realmente como é o mundo, de uma maneira que você enxergue e que não fiquem tantas dúvidas sobre, tipo, putz, será que é isso mesmo? Se não é, como é que é? E o tamanho desse cenário. Se o cenário é pequeno ou grande, se ele é tipo, se passa numa casa, ou se passa num universo inteiro, entendeu? É, é, ou tem um anime que eu lembro muito clássico, bem curto, chamado Roka no Yusha, que ele se passa num cenário muito pequeno, numa uma área isolada que tem uma situação acontecendo. Assim como você tem Dragon Ball, que por exemplo que se passa num universo inteiro, sabe? Então, até no multiverso hoje em dia. Então isso é o tamanho do cenário. E a história engloba o cenário inteiro ou só um pedaço dele? Então você pode ter uma história que se passa no Japão feudal, mas que só engloba uma cidadezinha. Então ela só vai envolver os habitantes daquela cidadezinha, os enredos daquela cidadezinha e coisas daquela cidadezinha. Assim como você pode ter uma coisa que engloba o mundo inteiro. Então o personagem começa num lugar, vai para outro lugar, vai para outro lugar e apresenta-se um mundo e ele vai movendo o mundo inteiro no longo disso, ok? São pequenas avaliações sobre o cenário. O terceiro critério é o critério de coadjuvantes. Quando eu digo coadjuvantes, eu digo todos os personagens que não sejam o protagonista. Então, é o que? É saber se esses coadjuvantes são importantes para a trama. Então, se eles realmente ajudam a solucionar ou se eles só estão lá para existir, para ser um alívio cômico ou para coisas desse tipo. Se eles possuem histórias próprias que estão se desenvolvendo e eles têm motivações para continuar naquela trama, ou se em algum momento eles simplesmente já não têm mais propósito, mas continuam existindo na história só para estar ali como anexos do protagonista, né? Se as histórias e opiniões desses personagens fazem sentido com a personalidade deles e com o universo deles e com tudo que é apresentado sobre eles. Se o desenvolvimento desses personagens é trabalhado ou se eles são simplesmente abandonados, né? Tipo, o personagem ele chega lá e ele é um fanfarrão no começo da história. Um exemplo clássico de um personagem que é muito bem trabalhado é o Vegeta em Dragon Ball. O Vegeta ele chega sendo um príncipe arrogante, maligno e só pensa em destruição, e ele acaba virando um pai de família e um dos personagens mais responsáveis da história. Enquanto você tem personagens que não se desenvolvem na trama em momento algum. Como, por exemplo, em Bleach, que você tem, por exemplo, o Shed, que é um personagem que no começo ele aparenta que vai ter um grande desenvolvimento, que vai crescer, tanto em poder quanto em importância, mas chega uma parte da história que ele simplesmente se torna um anexo, um personagem que para de existir na história, efetivamente. E o último critério dos personagens é se o laço entre eles e o protagonista é
real e relevante. Se você consegue perceber que existe uma real amizade entre eles e que tem um motivo, e que se você percebe os sentimentos entre esses personagens, esse laço é real e sensível. Ok? O quarto critério é o critério de antagonistas. Quando a gente avalia os antagonistas, a gente vai avaliar tanto o vilão principal quanto todos os sub-vilões da história, ok? Então, primeiro critério dos antagonistas é a gente avaliar se tem um senso de propósito claro. Se esse vilão se ele tem um propósito claro, se esse propósito é real, se existe, e se ele é bem apresentado na trama, tá? Assim como de todos os sub-vilões. Se eles têm um propósito claro ou se eles só estão lá para apanharem e servirem como degraus para o personagem. Se o vilão representa uma ameaça real à situação, ou seja, esse vilão ele está ali constantemente representando uma ameaça, ele é realmente... Você sente que ele é um importante, ou ele só é tipo um rival do inimigo, ou ele é alguém que se você não fizer nada ele vai continuar existindo e você só vai e a trama é só naquele nicho, sabe? Existe algum motivo real pro conflito com o protagonista? Ou é é só uma picuinha, ou é só aquela coisa de ele é o herói, ele é o vilão, eles têm que se enfrentar e ponto, sabe? E no fundo, eles não têm motivos reais de confronto. Existe uma complexidade e desenvolvimento desse vilão? Ou ele é um vilão simplista, que ele é mal por ser mal e pronto, e acabou, e não se explicam, não se preocupam, e só existe e acabou? Esse vilão ele tem motivos, ele tem uma história, ele tem desenvolvimento, a personalidade dele muda ao longo da história, ele vai adquirindo novas motivações? E o último critério é: os vilões eles têm personalidades fortes? Como são as personalidades desses vilões? No caso, a personalidade, esse segundo questionamento sobre a personalidade, ele é principalmente para o vilão principal da trama, tá? Então, enquanto os outros, sobre a personalidade forte, eu posso dizer que é para todos eles. Se todos esses personagens têm personalidades próprias, ou se eles são, novamente, como eu disse antes, pequenos degraus para o protagonista só ir enfrentando e vencendo e derrotando, e para isso ir galgando o seu próprio caminho. Ok? E por último critério é o protagonista ou os protagonistas. Nesse critério, a gente vai avaliar se é possível se conectar com esse protagonista, as motivações que é basicamente se você consegue se colocar no lugar dele, se você consegue sentir as emoções que ele sente, e se você consegue sentir o propósito dele, você consegue estar junto com ele ali. As motivações e atitudes tomadas por esses protagonistas são reais? Então você consegue se conectar com as atitudes dele? Você vê que isso faz sentido com a história dele? Ou parece forçado? O caminho desse protagonista, ele faz sentido? Ele realmente vai e pensa e reflete e escolhe e tem decisões escolhidas por ele, ou as coisas simplesmente vão acontecendo e acabou? Como é a personalidade desse protagonista? Existe uma profundidade, né, nesse personagem? Ele tem várias camadas, ele tem gostos, hobbies e coisas. Ele tem uma risada própria, ele tem trejeitos, ele tem coisas que demonstrem e que tornem ele único. A história desenvolve as motivações e o caminho desse personagem? Ou ele continua sendo o mesmo personagem do começo ao fim, completamente inalterado por todas as experiências que ele deveria ter passado? Então, basicamente, isso são todos os critérios de avaliação que eu estarei levando a partir de amanhã para nossa análise, que nesse primeiro critério será de Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer. E aí, galera, curtiram os critérios?
Gostaram? Acham que eu deveria acrescentar alguma coisa? Acham que eu deveria remover algum critério? Ficaram com dúvida de alguma coisa? Comenta aqui embaixo e vamos fazer esse quadro bombar. Beleza, galera? Então, hoje eu tô sem raiva, hoje eu tô tranquilo, hoje eu tô respirando. E vamos analisar tudo? Valeu, guys. Muito obrigado e até logo.